Salve, salve, galera do Microscópio! Bem-vindos ao nosso canal e hoje nós estamos aqui com o diagnóstico além do laboratório para ter um bate-papo super gostoso com a professora Nayá. Nós vamos conversar com ela sobre antígeno e anticorpo, mas antes a gente vai deixar ela se apresentar. Nayá, seja bem-vinda ao nosso canal, é uma honra te receber aqui. A Nayá que me deu aula, então para mim hoje é um dia muito especial recebê-la aqui no nosso canal. Muito obrigada, Gi, obrigada a todos vocês, obrigada pela presença, sejam todos bem-vindos para esse vídeo, e é uma alegria imensa estar aqui com você, nesse bate-papo, nesse momento de conhecimento, de transmissão de informação, que é o nosso papel, né? Principalmente quando a gente vem aqui para as redes sociais, então é uma honra estar aqui com você hoje, muito obrigada pelo convite. Que gostoso, Nayá. Nayá, se apresenta para o pessoal do nosso canal, para quem não te conhece. Nayá tem um canal também super bacana no YouTube, Professora Nayá, vale a pena vocês conhecerem. Mas fala um pouquinho de você antes para a gente ficar todo mundo à vontade. Combinado. Eu sou médica veterinária de formação, tenho mestrado e doutorado na área de medicina veterinária preventiva e sou professora universitária há cerca de 25 anos. Nas faculdades onde eu ministro aula, a gente se envolve em várias atividades diferentes, né, por conta até dos interesses dos alunos. Então, uma das áreas minhas de atuação é na imunologia, na disciplina de imunologia, e o meu foco de pesquisas, principalmente a área voltada para a pesquisa, sempre é com medicina veterinária preventiva. Mas como preventiva envolve exames, envolve diagnóstico, envolve entender testes diagnósticos, então eu vim hoje aqui contribuir com vocês sobre esse assunto. Legal. E vai ser um assunto bem massa, porque é uma coisa que a gente tem muito frequente na rotina, antígeno, anticorpo, a gente tem testes que detectam ou antígeno ou anticorpo, a gente tem toda a questão vacinal, que hoje em dia está super avançada, esses protocolos, né? Tem muita coisa diferente aí da época, há pouco tempo atrás, porque né, não tem muito tempo que isso vem avançando, assim. Da época que eu formei, eu já sinto que tem essa diferença, então, uma coisa está evoluindo super rápido, então é legal a gente se atualizar com relação a isso. E aí nós vamos começar com a nossa pergunta básica, Nayá. Antígeno e anticorpo. Afinal, que porra é essa? Então, vamos lá. É muito importante que a gente entenda que existem muitos agressores, inicialmente eu vou chamar de agressores, que podem invadir o corpo de qualquer ser vivo, vegetal ou até mesmo animal, né? Logicamente que hoje a gente vai falar aqui do corpo animal, principalmente os animais que são de rotina na medicina veterinária, né? Cães, gatos, mas qualquer ser vivo pode ser acometido por invasores. Alguns desses invasores, quando eles atravessam o corpo, atravessam o que nós chamamos de barreiras físicas, que são a primeira linha de defesa, eles já vão ser atacados por uma resposta imune. Só que essa resposta imune, ela pode ter diferentes graus, ela pode ter diferentes categorias. E o sistema imune, ele lança mão dessas diferentes categorias porque são muitos micro-organismos diferentes, são muitos invasores diferentes. Então, não é possível ter uma única resposta para combater todos eles. Por isso que a gente chama de início uma resposta inata, inespecífica, que é uma resposta baseada principalmente na fagocitose, na resposta inflamatória, na participação do sistema complemento, na participação de proteínas solúveis que vão se agregar, vão se unir, vão se ligar a esses invasores e tentar neutralizá-los. Então, a ideia básica é que assim que o invasor invadiu o corpo, ele seja atacado por uma resposta inespecífica. E essa resposta inespecífica ainda não tem participação de anticorpos, que a gente já vai ver o que é. Não tem participação de anticorpos. E esse invasor não necessariamente pode ser chamado de antígeno ainda. Então, já fica o primeiro ponto. Antígeno não necessariamente é um invasor não necessariamente é um antígeno. Como assim? Um invasor não necessariamente é um antígeno? Um invasor não necessariamente é um antígeno. Eu estou usando um brinco agora. Esse brinco invadiu a minha pele, ele atravessou a minha pele e o meu sistema imune não está atacando. Eu estou usando um hidratante para o corpo, que está na superfície do meu corpo, foi absorvido pela minha pele e o meu sistema imune não está atacando. Quem estiver me assistindo, se tiver aqui uma cirurgia óssea, fraturou um fêmur, precisou colocar placa, parafuso são invasores, mas o sistema imune não ataca. Então, na verdade, para um invasor
funcionar como um antígeno, ele precisa desencadear uma resposta imune específica, que vai além daquela resposta de ataque inicial, de fagocitose, de complemento, de proteínas solúveis, vai além disso. Então, na verdade, quando a gente fala antígeno, a gente se refere a qualquer elemento que estimule uma resposta imune específica. E essa resposta imune específica pode ser uma resposta feita por anticorpos, mas também pode ser uma resposta feita por linfócitos T citotóxicos, que muitas pessoas esquecem que eles existem. E eles são resposta imune importante também. Por que nem todo antígeno, então, precisa ser um invasor? Porque às vezes a gente tem dentro do nosso corpo, os animais têm dentro do corpo deles, elementos que são próprios, que não são de fora, e que funcionam, são vistos pelo sistema imune como antígenos, desencadeando as respostas autoimunes. Então, uma doença autoimune é uma resposta do sistema imune específico contra esse elemento que é próprio do corpo. Então, a gente precisa já começar a desmistificar exatamente isso. Primeiro, um invasor não necessariamente é um antígeno, porque se ele for só atacado ali pela fagocitose, ele não vai desencadear a produção de anticorpos, ele não é considerado um antígeno. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, um antígeno normalmente é alguém que veio de fora e é um invasor, mas não necessariamente é um invasor. E um anticorpo é uma proteína de defesa que o nosso corpo produz, na verdade são várias classes de proteínas produzidas pelo corpo para combater especificamente um determinado antígeno. E além dos anticorpos, dependendo do antígeno, também vai ter a produção de linfócitos específicos no combate àquele antígeno, chamados linfócitos T citotóxicos. Então, basicamente isso, antígeno é alguma coisa que o sistema imune enxerga como algo perigoso, e anticorpo é um tipo de resposta específica contra um antígeno. E aí, quando a gente fala dessa questão dessa resposta específica, Nayá, a gente lembra daquele esquema chave-fechadura que a gente sempre via na época da faculdade, ele vai casar nessa conversa aí também, né? Exatamente. Quando a gente fala esse termo específico, é justamente aquele modelinho chave-fechadura. Um antígeno, ele desencadeia uma resposta muito específica pelo sistema imune específico, também chamado de adaptativo, anticorpos e linfócitos T, e esses linfócitos T e esses anticorpos, eles são fabricados em resposta ao modelo do antígeno que foi apresentado. Exatamente como uma chave é fabricada de acordo com o modelo e o segredo de uma determinada fechadura, para que haja um casamento e um encaixe perfeito. É esse encaixe perfeito que começa a desencadear um mecanismo, aí são várias respostas no combate àquele antígeno. Porque o anticorpo mesmo, ele, propriamente dito, não é ele que mata o antígeno, né? Ele vai apenas se ligar para sinalizar que tem algo que precisa ser destruído. O anticorpo, ele é muito pequenininho, é uma proteína, né? Perto de uma bactéria, por exemplo. O anticorpo é muito menor que uma bactéria. Então, ele vai se ligar, o anticorpo se ligar, por exemplo, a uma superfície de bactéria para desencadear essas outras respostas relacionadas à imunidade adaptativa para gerar o processo de destruição daquele antígeno. O anticorpo ele vai funcionar como o que faz o barulho ali, né? Ele grita para o organismo todo onde é que está esse antígeno ali para todo mundo conseguir eliminar e tentar, né, não deixar esse antígeno cumprir a sua função. Exatamente. Um dos papéis do anticorpo é funcionar como uma opsonina, né? Nós chamamos de opsonina, aquela molécula que de alguma forma vai facilitar, por exemplo, uma fagocitose. Ele também funciona como um sinalizador, que, né, pela estimulação do sistema imune atrai outras células para que haja o processo de fagocitose também, não só atraindo, fazendo a quimiotaxia, que é esse processo de atração, como facilitando a fagocitose. É isso mesmo. Legal. Nayá, quando a gente pensa na parte das doenças, é lógico que cada tipo de doença vai ter uma série de questões muito específicas, que é difícil a gente abordar só nesse bate-papo, mas uma coisa muito frequente que a gente vê é essa confusão na hora de interpretar, por exemplo, um teste. Então, hoje na rotina veterinária a gente tem esses testes rápidos,
que eles vão detectar ou o antígeno ou o anticorpo. E é muito frequente a gente ver, às vezes, o anticorpo dando negativo, então estamos testando o anticorpo de uma determinada doença. Aquilo dá negativo, e a gente ter a tendência de interpretar isso como, então o animal não tem essa doença. E aí tem que ter esse cuidado, né? Porque se eu estou interpretando o anticorpo, eu estou interpretando, na verdade, a resposta que o organismo está trazendo. Seria mais ou menos esse o raciocínio? Exatamente, é isso mesmo. Eu vou começar falando da famosa Covid, né? Nesse momento em que nós estamos vivendo. Houve muita crítica em relação à vacinação, porque a vacina não funciona, porque eu tomei vacina e não produzi anticorpos, então a vacina não funcionou. Não é bem assim. Pode ser que realmente ela não tenha funcionado, mas eu não posso afirmar, por não ter anticorpos, que a vacina não produziu o efeito desejado. Então, vamos começar lá do comecinho. Em relação aos antígenos, vou chamar micro-organismos, tá? Até para facilitar o entendimento aqui de não misturar a palavra antígeno com anticorpo. Então, em relação a esses micro-organismos invasores, basicamente, a gente poderia classificar esses micro-organismos em duas categorias: os micro-organismos ou antígenos exógenos e os micro-organismos ou antígenos endógenos. De forma também bem geral e bem básica, os antígenos exógenos são representados por todos os micro-organismos que são extracelulares, que não têm um parasitismo intracelular obrigatório, são aqueles que podem provocar um dano mesmo quando eles estão fora de uma célula, que é o que acontece com muitas bactérias, a maior parte das bactérias. Tem as que são intracelulares, mas são a minoria. A maioria das bactérias tem essa característica de ser um micro-organismo extracelular. Por outro lado, alguns micro-organismos, eles são intracelulares, obrigatórios, como é o caso do vírus. O que significa isso, Nayá? Significa que se eu inalar qualquer vírus, pode ser um vírus de gripe, doença respiratória, esse vírus vai entrar pelas minhas vias aéreas, que são um canal, vai chegar até os alvéolos pulmonares, que são um espaço vazio, e se eles permanecerem nesse canal e nesse espaço vazio, que tem os gases, obviamente, né? Mas que não tem célula ali, só no envoltório, se esse micro-organismo permanecer nessas vias ou nesse espaço, eu não tenho nenhum tipo de alteração provocada por esse vírus, nenhum malefício à minha saúde. Esse vírus, para ele provocar um dano, ele vai precisar invadir literalmente o espaço intracelular. E por isso ele é chamado de endógeno. Se a gente for aumentar um pouquinho essa definição, detalhar um pouco mais, na verdade o antígeno endógeno é aquele que é produzido pelo nosso corpo. E esse é o principal efeito viral, né? Quando um vírus invade uma célula, o material genético dele se acopla, se liga ao material genético da célula do hospedeiro, e aí eu lembro daqueles filminhos quando eu era criança, que o bichinho invadia o cérebro lá do personagem, e ele ficava com o olho estatelado, assim, ficava, parece que hipnotizado. Eu falo que a célula fica desse jeito. A partir do momento que o material genético do vírus se acopla ao material genético dessa célula, essa célula passa a produzir partículas virais. Então, na verdade, é a minha célula que está produzindo o vírus. O vírus, ele não é um ser vivo. Vírus não é célula. É uma proteína com material genético. Ele não tem metabolismo próprio. Por isso que ele é um parasita. Ele é malandro, né? Oi? Ele é malandro, o vírus. Super! E com isso, o que acontece? Ele está dentro de uma célula protegido, porque o sistema imune não está enxergando. É igual o bandido dentro de uma casa trancada, a polícia que passa na rua não vê que o bandido está lá dentro. Então, lógico que a célula tem mecanismos de manifestar que tem um vírus ali, né? Que também é uma resposta imune específica, faz parte dessa resposta imune específica, mas no início, o vírus dá essa de malandro e vai ficar ali produzindo novas partículas virais. A célula vai ficar produzindo novas partículas virais, e isso faz dele um antígeno endógeno. Bom, então eu já sei que o exógeno é basicamente aquele extracelular, o endógeno, o intracelular. As respostas adaptativas são diferentes para um antígeno extra e para um antígeno intracelular. A principal resposta contra o antígeno extracelular é a humoral, produzida por anticorpos. A principal resposta contra os intracelulares, os endógenos, é a imunidade adaptativa celular,
produzida pelos linfócitos T citotóxicos, porque veja só, essa célula vai ter que morrer. O meu sistema imune vai matar a minha célula como um mecanismo de defesa, como se o sistema imune falasse assim, olha, sinto muito, eu vou ter que te matar para preservar as outras, porque você não tem cura. Eu não consigo eliminar só o vírus. E aí, os anticorpos, eles não têm qualquer tipo de efeito contra esse vírus que está dentro de uma célula, protegido ali dentro da célula. O único mecanismo de defesa adaptativo que consegue matar essa célula infectada pelo vírus é o linfócito T citotóxico. Só ele tem esse poder. Então, entra agora voltando para as vacinas, por exemplo, né? Quando uma vacina ela é produzida a partir de um micro-organismo vivo, porque para ele causar invasão celular ele precisa estar vivo, a partir de um micro-organismo vivo, e esse micro-organismo vivo é um antígeno intracelular, é um antígeno endógeno, não adianta o sistema imune produzir anticorpos contra esse micro-organismo, porque numa infecção natural, esses anticorpos não vão ter um bom efeito. Ah, né, anticorpo nunca vai funcionar contra antígeno endógeno? Vai funcionar, por exemplo, nesse momento que eu inalei o vírus. Antes do vírus entrar na célula, os anticorpos conseguem neutralizar esse vírus, segurar, reter, que é como se fosse o policial da rua segurando o bandido antes do bandido entrar. Então, nesse momento, a resposta humoral dos anticorpos, ela consegue neutralizar um antígeno endógeno, porque nesse momento de invasão, esse antígeno, mesmo sendo classificado como endógeno, ele está numa condição de exógeno. Ele ainda não está dentro de uma célula. Então, nesse momento, o anticorpo funciona. Por outro lado, se já houve a invasão celular, o anticorpo não vai funcionar mais. Eu preciso do linfócito T citotóxico. Então, se eu recebi uma vacina que é de um antígeno endógeno, a principal resposta que vale para me defender dessa doença é linfócito T citotóxico. Se essa resposta imune também produzir anticorpos, porque acontece isso, tá? Mesmo quando é antígeno endógeno, o corpo produz uma resposta por anticorpos nesse momento que ele está fora de parasitismo, que ele ainda não invadiu a célula. Então, mesmo que seja uma vacina contra um vírus, o meu corpo vai produzir predominantemente uma resposta celular, mas também pode produzir uma resposta humoral por anticorpos. Então, aí eu tenho anticorpos que vão evitar que eu me infecte. Mas a partir do momento que eu me infectei, eu tenho os linfócitos T citotóxicos que me protegem de uma doença se espalhar, se propagar por outras células. E é isso que aconteceu com a Covid, né? Algumas vacinas, a Coronavac principalmente, ela teve uma baixa estimulação de produção de anticorpos nas pessoas que receberam a vacina. Se não me falha a memória, foi cerca de 50% dos vacinados que conseguiram produzir anticorpos. Mas por que ela não evitou que a gente pegasse a infecção, mas evitou casos graves? Justamente por isso, porque eu não tinha anticorpo para prevenir a invasão, mas a partir do momento que a invasão aconteceu, eu tinha o linfócito T para evitar que ela se espalhasse e tornasse grave, provocasse lesões graves. E aí é a mesma coisa numa infecção natural. Então, quando o micro-organismo invade o corpo, não necessariamente vai haver, se for um endógeno, por exemplo, não necessariamente vai haver a produção de anticorpos em níveis detectáveis por um kit diagnóstico no momento que eu faço aquele teste, principalmente em infecções recentes, porque essa produção de anticorpos, ela demora um pouquinho para acontecer. E mais, não é um tipo de anticorpo, existem várias classes de anticorpo, existem 5 classes de anticorpos. A mais frequentemente produzida, depois de um tempo que o animal pegou a infecção, né? Depois de um tempo que ele foi vacinado, é uma classe chamada IgG. Essa é a classe mais comum. Mas no início de uma infecção, a gente produz IgM. E os kits de diagnóstico, muitos deles são para detecção de IgG e não de IgM. E por isso que pode dar um resultado negativo, falso negativo, dependendo do período em que eu testo o animal. Então, o resultado positivo de um teste vai depender de qual classe de anticorpo esse teste é capaz de detectar, vai depender se existe reação cruzada com outros micro-organismos. Então, por exemplo, na medicina veterinária é muito comum uma bactéria chamada Yersinia
da reação cruzada com uma bactéria chamada Brucella. E a brucelose é uma doença bovina que faz com que esse animal tenha que ir para eutanásia. E às vezes eu testo, dá positivo, não porque o animal tem brucela, mas porque ele tem Yersinia, dá um falso positivo. Então, essa reação cruzada pode interferir no resultado de um teste, e o período da infecção também pode determinar esse resultado errado do teste, né? Às vezes um animal que acabou de se infectar ainda não produziu nem IgM, nem IgG em quantidade suficiente para o kit diagnosticar. Então, tem muitos fatores envolvidos num resultado falso de um laboratório. De um laboratório não, perdão, da própria tipagem ali do kit, né? Do próprio tipo do kit. Né, do teste. Assim. Exato. E é isso que a gente não pode esquecer, né? Que todo teste tem a sua limitação. E aí a gente não pode simplificar essa conversa toda que você estava falando num simples, é negativo, não tem a doença, né? Eu acho que sempre lembrar desses detalhes. E essa questão da reação cruzada que você comentou é algo que pode acontecer, inclusive, para os antígenos, né? Nos testes que detectam antígeno, às vezes até nos próprios PCRs, que às vezes até, dependendo da doença que você está testando, animal que foi vacinado recentemente, isso pode acusar um falso positivo. Então, o antígeno também tem esses detalhes de cuidados nessa interpretação que a gente tem que lembrar também, né? Tem, acaba seguindo o mesmo princípio da reação cruzada para anticorpo, porque se os antígenos têm similaridades, eles produzem anticorpos similares, é a história da chave com a fechadura. Então, às vezes, são duas fechaduras tão parecidas que as duas chaves produzidas serão tão parecidas que uma chave abre a outra fechadura, né? Então, sempre que existe essa similaridade de antígenos, também acaba existindo uma certa similaridade dos anticorpos, porque o anticorpo é formado no moldezinho do antígeno que invadiu o corpo, certo? Então, isso realmente pode acontecer. Como você disse, bem lembrado, o animal acabou de receber uma vacina, né? Às vezes ele vai fazer teste para antígeno, vai dar positivo, ele recebeu o antígeno, e que fique bem claro que as pessoas também confundem isso. O que está no frasquinho da vacina é o micro-organismo, é o antígeno. Lá dentro tem micro-organismo. Quando a gente vacina um animal, a gente aplica nele o micro-organismo que obviamente foi tratado em laboratório para não gerar efeitos colaterais, pelo menos não efeitos colaterais graves, para não gerar doença em si, né? Mas para proteger. É que não adianta também, em alguns casos, a gente matar o micro-organismo no laboratório. A partir do momento que eu inativo um micro-organismo, ele passa a funcionar como exógeno, porque ele perde a sua capacidade de invadir uma célula, e aí a resposta imune formada contra antígeno exógeno é predominantemente por anticorpos. Contra antígeno, sim, exógeno é por anticorpos. Porém, se eu peguei um vírus que é endógeno e inativei, ele passa a funcionar como exógeno, na vida livre dele, numa infecção natural, ele não está como exógeno, ele está como endógeno. E aí aquela resposta da vacina não vai funcionar. Por isso que, às vezes, as vacinas, elas não conseguem ser produzidas com ausência total de efeitos colaterais. Mas eu não posso provocar infecção. Hoje a gente não tem vacina contra todas as doenças, por quê? Porque, às vezes, o micro-organismo ele é muito sensível a essas agressões laboratoriais, para ele perder a sua capacidade de provocar infecção. Ele é tão sensível que se ele perder, se ele for trabalhado no laboratório para perder essa capacidade de provocar doença, na verdade, ele não consegue produzir a resposta imune com o nível desejado de proteção, ou, se eu inativar, ele perde a capacidade de produzir uma resposta imune necessária para a infecção natural. Então, se eu deixo ele virulento do jeito que ele tem que ser, ele provoca infecção. Se eu faço com que ele perca essa virulência, ele não provoca a resposta imune esperada, que seja protetora contra uma infecção natural. Isso é bem importante a gente lembrar. Até porque essa questão da reação da vacina é algo que a gente tem que lembrar que pode acontecer. E deixar o proprietário ciente disso, até a gente quando toma, né? Quem tomou AstraZeneca vai saber bem disso, mesmo que dá uma reação mais forte e tudo. E aí lembrar o proprietário disso e ter esse cuidado, porque é muito frequente a gente vê ainda, infelizmente, minimizarem o processo da vacina, né? Como se fosse, é uma aplicação tão simples a vacina no animal, né? É subcutânea, é um negócio tão fácil de fazer, como se qualquer um pudesse fazer.
E aí a gente vendo esses detalhes, a gente lembra a importância que é essa questão da vacinação, o porquê que ela deve ser feita por um veterinário, por que a vacina tem que ter sido mantida em condições adequadas para isso, por que tem que saber se o animal está bem de saúde para receber aquela vacina, porque imagina se o animal tem alguma doença subclínica, e aí você ainda coloca o antígeno, né, inativado e tudo, então o processo de produção de anticorpo dele vai virar uma montanha-russa, vai ficar um negócio doido, e aí é onde desenvolve doenças. E aí a gente ainda vê aquela coisa de pôr a culpa na vacina, né? Ah, meu animal estava bem, tomou a vacina, ficou doente. E aí isso ainda também é muito delicado, que a gente tem que vir desmistificando com frequência, né? Com certeza, Gi, tem, nossa, muita coisa para a gente conversar sobre isso. Em primeiro lugar, é assim, ó, só para fechar aquela parte de testes, o que vale muito mais é o diagnóstico clínico. Tá? Então, que o tutor sempre seja avisado disso. Olha, nós vamos fazer o teste porque a minha suspeita é tal doença. Então, o teste vai confirmar a minha suspeita, mas um resultado negativo não significa que ele não tenha. Tá? Talvez até você use esse resultado como um comparativo, como um diagnóstico diferencial, se você tiver em dúvida entre duas doenças, então você vai testar outra, mas nada substitui um exame clínico, nada. Não existe laboratório que substitua um exame clínico. O laboratório é método auxiliar de diagnóstico, não é método exclusivo ou principal de diagnóstico. E aí, só pegando um gancho nisso, Nayá, é bem legal a gente comentar sobre isso, porque é muito frequente para justificar para o tutor que você vai ter que gastar um dinheiro nesse teste. Muitas vezes o veterinário fala, não, é isso que a gente vai confirmar se é ou não para saber se trata ou não. E aí eu acho que a gente se põe na cilada, né? O jeito que a gente fala com o tutor é onde a gente se enrosca, e coisa que não precisaria. E aí é bem isso, se a gente tem segurança da clínica que está sendo feita e vendo que eu tenho segurança do que eu estou falando, é muito mais fácil guiar essa conversa e passar isso para o proprietário. Achei bem legal esse ponto que você tocou. Isso eu falo muito em sala de aula, Gi, eu falo muito em sala de aula, que a sinceridade e você mostrar para o tutor, mostrar para o seu cliente o que pode dar certo e o que pode não dar também, né? É essencial para ganhar sua confiança. Eu acho que qualquer um de nós, quando vai ao médico, e isso é super comum, o médico não fala o que você tem, só te dá um remédio para tomar. A gente sai de lá frustrado. E com o dono do bichinho, com o tutor do bichinho, que é o seu cliente, né? Que é o dono é o seu cliente, o bichinho é seu paciente. É o cliente que vai decidir onde que ele vai levar o filhinho dele. Então, se ele não tiver essa confiança, acabou. Acabou. Se você acertar o diagnóstico e acertar o tratamento, ele continua vindo. Se você errar, ele já vai trocar porque ele não sentiu confiança. E às vezes não é que você errou. Às vezes você não tem a ferramenta que te dê a resposta que você precisa. Então, é muito importante que ele saiba disso. Muito importante que ele saiba do porquê fazer 3 doses, 4 doses de vacina, desenha num gráfico toda a parte de resposta imune primária, resposta imune secundária, e esclarecer que toda vacina tem falha. Não existe vacina que seja 100% eficaz. O animal pode ter a melhor saúde do mundo, a vacina pode ser a vacina do mundo. O veterinário que aplicou pode ser o melhor veterinário do mundo, com a melhor agulha do mundo, com a melhor técnica de antisepsia do mundo, que vai ter falhas. Existe uma variação individual que pode do paciente que pode fazer com que essa vacina falhe. Então, em primeiro lugar, é deixar ciente para o tutor que, olha, se você vacinar, a chance dele pegar essa doença é muito menor do que se ele não for vacinado. Não quer dizer que ele não vá se infectar, mas a chance é muito menor. Se ele se infectar e a vacina produziu apenas um efeito parcial, que não foi protetor, mas pode ser que a doença seja menos grave, porque ele tem uma certa imunidade que vai evitar uma doença mais grave. E se não der certo de nenhum jeito, se a vacina realmente foi zero de efeito, aí a gente tem um tratamento XYZ para tentar tirar desse quadro. Mas garantir que a vacina é 100% eficaz? Não, não garante. Algo que eu também não concordo, essa é uma opinião da Nayá, e muitos colegas, inclusive de turma, questionam isso. Eu sou totalmente contra a indicação de vacinas importadas, dizendo que elas são boas e as nacionais são ruins. Toda vacina, para estar no mercado, ela precisa ter a sua eficácia comprovada.
Existem órgãos de saúde que vão fiscalizar para que ela tenha essa eficácia comprovada. Então, na minha opinião, eu não tenho experiência de muitos anos em rotina de clínica. E realmente, no pouco tempo que eu cliniquei, quem aparecia doente para a gente tratar era quem tinha tomado vacina nacional. Quem tinha tomado vacina importada não voltava doente. Porém, qual que é a característica da vacina nacional? Ela é vendida para qualquer pessoa que chega no balcão para comprar. Se você não for num pet shop, se você for numa loja de produto agropecuário, você compra uma vacina e aplica no cachorro da sua casa, sem nenhuma formação em medicina veterinária. Então, eu entendo que o problema está aí, não na vacina em si. Né? E aí, se eu questiono com os meus colegas, eu falo com eles, né, os que são da área de clínica, eu sempre pergunto, mas os que vêm para você tratar com parvovirose, por exemplo, tomaram a vacina numa clínica, aplicada por um veterinário? Ah, não, tomou no balcão de uma casa agropecuária. Falei, então eu não posso atribuir uma falha pelo fato da vacina ser nacional. O dia que tiver uma pesquisa que me mostre que a vacina realmente estava numa clínica veterinária, conservada do jeito que tem que ficar, aplicada do jeito que tem que ser aplicada, e aí mostrar que a nacional não funciona, aí eu posso até acreditar nessa história, tá certo? Mas, enfim, voltando lá a nossa história da vacinação, né? É importante que o tutor, então, entenda que as vacinas podem falhar e que essas vacinas precisam produzir as respostas imunes que são as ideais para quando um micro-organismo que veio lá da natureza, do seu jeito natural, quando ele invadiu o corpo, aquela resposta imune consiga funcionar. E dependendo do tipo de resposta imune, a gente já começa a ter esse atraso no diagnóstico ou essa confusão no diagnóstico, né? Então, vamos supor que eu tenho um filhote que tomou uma vacina, faz 2 semanas que ele tomou a primeira dose da vacina e ele começou a apresentar uma manifestação de uma daquelas doenças que era para aquela vacina ter evitado. Como é que eu vou testar esse filhote pesquisando antígeno ou mesmo pesquisando anticorpo se ele acabou de tomar uma vacina? Aí, se ele tiver anticorpo ou se ele tiver o antígeno, se o meu kit não for capaz de diferenciar anticorpos vacinais de anticorpos naturais provocados pela infecção, aí eu não tenho como dizer o que aconteceu. Mesmo que dê um teste positivo, eu não posso afirmar que é um positivo porque detectou anticorpo de vacina, ou seja, o animal não tem aquela infecção específica que eu testei, ou se é realmente um anticorpo produzido porque a primeira dose ainda não conseguiu fazer o efeito esperado e esse animal se infectou nesse período, certo? Tem alguns kits, mas isso é mais voltado para grandes animais, pelos programas sanitários que o governo faz de controle e erradicação dessas doenças que têm impacto econômico na economia do Brasil, né? Então, doenças como peste suína, anemia infecciosa equina e outros testes assim. Mas, enfim, tem alguns testes de diagnóstico que eles conseguem justamente fazer essa diferença entre anticorpos vacinais de não vacinais. Por quê, Nayá? Porque alguns antígenos que vão lá para o vidrinho da vacina, eles são marcados com determinadas proteínas, ou eles são extraídas algumas proteínas daquele antígeno, e quando a resposta imune produz anticorpos contra aquele antígeno, eu consigo saber se aquele anticorpo é contra aquela proteína que eu usei como marcador, então é de vacina, ou se aquele anticorpo é justamente um anticorpo que não combateria aquele micro-organismo natural, porque ele não é capaz de se ligar àquela proteína específica daquele micro-organismo. Então, tem micro-organismos que conseguem ser marcados para a fabricação da vacina, e aí eu consigo diferenciar um anticorpo vacinal de um anticorpo que não é vacinal, de um anticorpo produzido pelo micro-organismo como ele está na natureza. Então, é possível, mas isso eu acredito que ainda não seja a rotina da clínica de pequenos animais. Eu acho que ainda não também. Mas a gente devagarzinho está caminhando, inclusive já tem alguns testes que detectam alguns anticorpos de vacina, até para ver a necessidade de reforço, né, dessa vacina, se é anual, se não é, depende muito de como esse animal vive, onde ele vive, se é área externa, se não é. Enfim, está sendo questionado muita coisa dos protocolos vacinais, coisa que a gente não via até pouco tempo atrás, e eu acho muito bacana. Eu acho que abre a nossa cabeça para essas outras coisas e força a gente buscar esse conceito base, né?
do antígeno e anticorpo, porque às vezes a gente coloca isso numa coisa tão automática e não se questiona mais e vai fazendo, e aí é onde cria esses mitos, né? Que a vacina importada é melhor que a nacional, essas coisas que o teste deu negativo não é a doença. E eu acho que isso tudo vem de mitos, de coisas que a gente simplesmente vai engolindo e não para se questionar e voltar nos conceitos base e olhar e falar, não, pera lá, deixa eu estudar isso aqui de novo, faz tanto tempo que eu li sobre antígeno e anticorpo, na época que eu estava na faculdade, deixa eu ler de novo, deixa eu ver como é que tá, deixa eu ver o que tem de novo. Essas provocações eu acho que vale, né, para nossa rotina. Ah, sim, com certeza. E pensando no aluno do curso de medicina veterinária, a imunologia ela é oferecida muito cedo, né, no curso, e precisa ser, porque se você não tem as bases da imunologia, você começa a não entender as disciplinas que vêm ali na sequência, disciplina de clínica, disciplina de patologia, então a gente acaba que não entende direito como aquelas disciplinas funcionam bem, o conteúdo, né, fica mais difícil para entender aquele conteúdo. Por outro lado, se ela for oferecida muito cedo, o aluno também não tem, eu não vou dizer nem a maturidade, mas ele não tem o conhecimento de como aplicar aquilo lá, porque a imunologia ela é vista como uma disciplina difícil pelo estudante de medicina veterinária. São muitos termos novos, são termos diferentes que ele nunca ouviu na vida, né? Então acaba sendo uma disciplina realmente difícil. E eu percebo isso quando a gente fala na disciplina de defesa sanitária, que é 9º período, aí eu falo dos testes de brucelose, dos testes de tuberculose, teste in vivo, teste in vitro, teste de hipersensibilidade. Então, eu volto nesses conceitos da imunologia e eu vejo que eles me olham com uma cara diferente, assim, nossa, era isso que você falava que eu não conseguia entender? Era só isso? Então, para quem volta mesmo para estudar depois dessa vivência, ou desse período maior, dessa experiência, realmente a gente percebe que consegue enxergar a imunologia com outros olhos e começa a entender melhor esses conceitos mais básicos, né? Quem não é imunologista não tem que ter aquele conhecimento detalhado de cada nome, de cada citocina que está ali no sangue, fazendo uma resposta inata, uma resposta inespecífica, ou de cada pedacinho de um anticorpo, onde que ele se liga, o que que ele faz, qual é o objetivo dele. Não tem essa necessidade, mas é preciso que entenda conceitos básicos, né? De não confundir um antígeno com anticorpo, porque são duas coisas completamente diferentes. De entender que uma resposta imune específica não precisa necessariamente ter anticorpos para ela funcionar, que é possível que os linfócitos T também façam um trabalho muito bom, dependendo da natureza do antígeno, né? Então, é preciso sempre relembrar esses conceitos, relembrar o que uma vacina faz dentro do corpo, o que que ela estimula, que tipo de resposta imune, para eu poder interpretar um diagnóstico melhor, um teste de diagnóstico melhor, e entender que o teste pode falhar, então por que que ele pode ter falhado, para explicar isso para o tutor, porque aí ele vai voltando a confiar na gente, né? Vai ganhando a nossa confiança ali, vai sempre ser o nosso cliente, que eu acho que é o objetivo de todo mundo que está na área da clínica. Nayá, e aí com relação à questão de reforços da vacina, que hoje a gente tem essa coisa anual, você acha que isso é válido? Já tem muita gente questionando também essa necessidade do reforço de ser anual para todo animal, ou analisar caso a caso. O que você pensa disso? Bom, Gi, a melhor opção sempre é avaliar caso a caso. Em que sentido que eu falo avaliar caso a caso? Como existe uma variação individual nas respostas imunes que são formadas, nem todos têm a mesma sensibilidade, a mesma susceptibilidade a determinados micro-organismos, né? A gente vê que numa casa, por exemplo, um pegou Covid e os outros não pegaram. Então, tem uma variação individual. E isso acontece também quando um animalzinho recebe uma vacina. Então, nem todos os animais respondem, imunologicamente falando, no mesmo grau, no mesmo nível, quando recebem a mesma vacina. Vamos falar vacina de parvovirose. Se você vacinar 10 cães diferentes, com a mesma vacina, do mesmo lote, no mesmo dia, com a mesma concentração, com tudo igual, no mesmo ambiente, com o mesmo veterinário, cada um vai ter o seu nível de resposta imune que vai ser gerada a partir daquela vacina. E também tem variação em relação, esse que é o ponto, a durabilidade dessa resposta imune, porque o nosso corpo cria células de memória. Toda resposta imune natural, vinda lá de uma infecção natural, ela é muito melhor, muito maior, muito mais duradoura do que uma resposta imune produzida por uma vacina.
Não significa que a vacina não seja eficaz, ela é, mas em nível de resposta imune, a resposta imune da vacina está aqui, a resposta imune da infecção natural está aqui, ela é muito, muito maior. E a durabilidade também vai ser. Então, o ideal seria que antes de um paciente receber um reforço vacinal, ele fosse submetido a testes sorológicos para saber como estão os níveis de anticorpos produzidos pelas vacinas anteriores que ele recebeu. Por quê? Porque se o nível estiver baixo, em menos de um ano que seja, ele tem que tomar o reforço antes de um prazo de um ano. Se o nível estiver bem alto, quando der um ano, ele não precisa tomar aquele reforço ali. Ele pode esperar mais para tomar o reforço. E isso vale principalmente para os animais que já receberam várias doses de vacina, tipo animal que já tem 6 anos de idade, 7 anos de idade, porque vacina é um produto químico, vacina é, de certa maneira, um fármaco que desencadeia uma série de respostas fisiológicas dentro do corpo que geram um comprometimento do sistema imune para responder àquela vacina. Então, um paciente que já tem uma série de alterações fisiológicas, alterações endócrinas, alterações cardíacas, que às vezes precisa tomar um monte de remédio, oferecer uma vacina para ele, por mais benefícios que uma vacina traga, e vacina é tudo de bom, tá? Não entenda isso como algo ruim, não é, vacina é tudo de bom, mas ela sempre vai ter um risco de um efeito colateral, e se eu pegar esse paciente que já tem várias alterações e ainda dessa vacina, esse a mais, eu posso mais prejudicar a saúde dele do que ajudar, se ele tiver com a imunidade boa já, se ele não precisa daquela vacina. Então, sempre fazer essa avaliação, hoje já é algo na medicina veterinária que está fácil de fazer, né? Então, façam a sorologia antes da aplicação do reforço, para ver se aquele paciente realmente precisa, naquele momento, daquele reforço. Se ele não precisar, ótimo, certo? Lembrando sempre que isso é recomendado para quem já tem o esquema vacinal completo, né? Lógico que primeira dose, segunda dose, terceira dose, dependendo ali da raça, uma quarta dose, isso é essencial. E uma coisa que os colegas veterinários sempre se esquecem: vacina antirrábica para primo vacinados precisa de reforço. Ninguém, quase ninguém, faz reforço de vacina antirrábica após a primeira aplicação. Só vai fazer aquele reforço depois de um ano. Tem um artigo que foi publicado numa revista do Conselho, alguns anos atrás, mostrando a importância dessa segunda dose, e na vacinação de herbívoros, que é obrigatória em áreas exóticas contra a raiva, é obrigatório o reforço. Então, em herbívoros, áreas exóticas, o reforço após o animal ser primo vacinado, 30 dias após a primo vacinação, o reforço é obrigatório. A gente precisa começar a instituir isso também na área de pequenos animais. Ah, sem dúvida, a vacina é coisa séria, não pode ser nem a mais nem a menos, né? Tem que ser Exato, levada na a medida sério, certa. sem dúvida. Ô, Nayá, que show! Era exatamente isso que eu queria que a gente discutisse, trazer esse assunto para refrescar a memória do pessoal que acompanha aqui nossos vídeos. Tem mais algum assunto que você achou que faltou a gente comentar? Algum ponto, alguma coisa que te passou pela cabeça aí? Tá tranquilo também? Acredito que não, acho que assim, como um bate-papo, né? Como um bate-papo assim mais básico mesmo de antígeno, anticorpo, acho que a gente conseguiu ter aí Guardar toda bem, né? a ideia do Não, que legal. é o antígeno, do que é o anticorpo, que é o principal aí. Nayá, queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite de participar aqui do nosso canal. Tenho certeza que é só a primeira participação, porque já tem uma listinha de assuntos que eu penso da gente conversar, então com certeza você vai voltar aqui para bater papo com a gente. Para o pessoal que está assistindo esse vídeo, espero que tenha dado uma refrescada aí nos conceitos e seguindo sempre estudando, que acho que a gente não escapa, né? A gente tem que estar sempre relembrando e reforçando e se atualizando. Então, eu queria agradecer demais você, Nayá, deixar aqui já as portas do nosso canal abertas para futuros convites que eu tenho certeza que vão aparecer. Muito obrigada, eu que agradeço, uma alegria imensa estar aqui com você de novo, depois desse tempinho, né, que a gente não se fala, pelo menos não de uma forma assim, mais tete a tete, de assunto de veterinária, né? Então é uma alegria, uma honra, uma satisfação poder contribuir aí com o conhecimento dos nossos colegas médicos veterinários. Estou sempre à disposição, sempre às ordens, vai ser sempre uma alegria estar aqui com você, viu? Muito obrigada pelo convite.
Obrigada, eu, Nayá. Pessoal, na Nayá tem o canal no YouTube, Professora Nayá, sigam lá que tem muito conteúdo bacana, tem as redes sociais e ela vai estar sempre por aqui com a gente. A gente agradece vocês que assistiram esse conteúdo, bora estudar com a gente!